A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo vai bem, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Temos que falar que estamos bem para a honra e a glória do Senhor Jesus. A irmã Rosana, ela está um pouco enferma, mas louvado e adorado e glorificado seja para todos sempre ao nosso Deus, amém? E hoje eu quero trazer, irmãos, uma palavra para os nossos corações, a qual Jesus colocou no meu coração, ministrou, né, alguns dias essa palavra no meu coração. Quero trazer para nós, que vai se encontrar no livro de Mateus. Louvado seja Deus, evangelista Mateus, capítulo 21, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. E versículo, aleluia, 19, que vai dizer assim, verso 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome e, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folha. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Deus, te rendemos graça pela tua bondade, te rendemos graça pela tua finita misericórdia. Senhor, queremos representar essa palavra em tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha nos dar sabedoria e instruções. Que o nome do Senhor venha ser honrado e glorificado mais uma vez sobre as nossas vidas. Vai repreendendo todo o mal, toda a fúria do adversário. Vai repreendendo todo impedimento de nós ouvirmos, aprendermos de Ti e de nós transmitirmos a Tua palavra. Seja conosco, Pai, não só hoje, mas para todos sempre. É o que nós te pedimos, Jesus, e nós te glorificamos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós estamos diante de uma passagem aonde vai falar sobre, aleluias, sobre uma figueira a qual Jesus secou-se. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, saindo dali da aldeia de Marta, né? Maria, Lázaro, saindo ali da cidade de Betânia e indo a caminho de Jerusalém. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus vai ali a caminho, louvado seja o nome do Senhor, Jesus, ele observa aquela figueira. E a figueira, louvado seja o nome do Senhor, ela estava simplesmente bela, né? Ela estava com suas folhas verdios, ela estava maravilhosa. Só que tinha um detalhe. Esse pé de figueira, louvado seja Deus, estava com as folhas amplas, com as folhas postas, com as folhas verdes, com bastante folhas. Mas quando Jesus olhou, não tinha fruto, não tinha figo. Geralmente, a palavra do Senhor vai dizer que quando essa figueira dava os figos, ela tinha que nascer junto. O figo, tinha que vir, aleluia, junto com as folhas. Mas não teve fruto, tinha simplesmente folha. Mas a palavra do Senhor vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, ainda em Marcos 11, 12, a palavra do Senhor vai dizer que não estava no tempo da figueira nascer fruto. Não estava na estação da figueira, louvado seja Deus, produzir os seus frutos, produzir os figos. Mas se não estava na estação dela produzir o figo, por que ela produziu folhas? Se não estava no tempo, se não estava na estação de ter figo,
Por que produziu as folhas? Porque as folhas estavam amplas, porque as folhas estavam belas, porque as folhas estavam bonitas, se ainda não estava no tempo de produzir figo. Aí está a pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus chega para aquela figueira, que não vê fruto, a palavra do Senhor fala que Jesus amaldiçoa aquela figueira e a figueira seca imediatamente. Não foi amanhã, não foi depois, foi imediatamente. Aí eu pergunto, louvado seja Deus, para mim e para você, essa figueira que Jesus amaldiçoou, Jesus estava com raiva? Jesus estava chateado? Jesus estava para ele amaldiçoar, irmãos, essa figueira? É uma pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a Bíblia vai nos ensinar que essa figueira simbolizava Israel. Isso. Israel, aleluia, que aprofundava nos seus desejos. Israel, louvado seja Deus, que vocava os seus deuses. Israel, louvado seja Deus, que era isso, aquilo outro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Mas eles não tinham frutos. A palavra do Senhor fala que, aleluias, eles tinham uma religião, aleluias, falsa religião, melhor dizendo. Irmãos, os fariseus, os hipócritas, os mestres, os doutores da lei, eles tinham, louvado seja o nome do Senhor, uma adoração hipócrita. Uma adoração, aleluia, que não servia para nada. Uma adoração, aleluia, que mandava, mas eles mesmos não respeitavam. Uma adoração que não tinha frutos, uma adoração vazia. E hoje não é diferente. Jesus olha para a pessoa e vê a pessoa pregando, vê a pessoa cantando, vê a pessoa profetizando, vê a pessoa fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Quando vai olhar, ele não tem frutos. Quando vai olhar, louvado seja Deus, cadê o fruto? Nós precisamos ter frutos e frutos excelentes. A palavra do Senhor vai dizer que toda árvore que ela não dá fruto, o Senhor corta e lança ao fogo. Mas aquela que está dando fruto, o Senhor a limpa para que ela produza mais fruto. Então é isso, que nós possamos refletir, que nós possamos meditar e acreditar quais os frutos que nós estamos dando na casa do Senhor. Aleluia. Qual é o fruto que você está produzindo, irmãos? Porque o segredo não é cantar, o segredo não é pregar, o segredo não é você estar em cartaz, o segredo não é você estar sendo bem visto, o segredo você não é estar cumprindo uma agenda, o segredo é você ter seu fruto. Jesus, ele secou, aleluia, aquela figueira, porque simbolizava Israel, que estava murcho, estava sem presença, sem fruto diante dos olhos de Deus. E comigo e com você, aleluia, não é diferente. Se eu e você não produzir fruto na casa do Senhor, fruto de arrependimento, fruto excelente, o Senhor corta. O Senhor joga para fora, o Senhor lança para fora. Então, que nós possamos dar fruto, não só de aparência. A figueira, ela tinha folhas bonitas, folhas belas, folhas verdes, mas não tinha fruto. E Jesus, ele quer fruto. Ele quer fruto de mim e de você. Ele quer ver fruto. O apóstolo Paulo vai dizer, aleluia, em 1 Coríntios, no seu capítulo 12, se não me falha a memória, isso, vai falar sobre os dons espirituais. Para cada um de nós, Deus deu um dom para exercer. E qual é o seu dom? O dom que Deus te deu, você está produzindo fruto na casa do Senhor? O dom que Deus te deu, você está glorificando, você está exaltando o nome do Senhor, mas é frutos de verdade. É frutos com excelência, não é fruto de pecado, não é fruto de engano. Aleluia, é fruto de arrependimento, porque até mesmo você pode dar fruto, mas você não é libertado, você não é transformado. Aleluia, o nome do Senhor não está sendo constantemente verdadeiro, glorificado e honrado na sua vida. Então, que nós possamos ter frutos, frutos de verdade e frutos de excelência na casa de Deus. Medita nessa palavra aí, crente. Tenha fé, certeza, convicção, que o Espírito Santo de Deus vai falar melhor ao seu coração. Amém? Dá fruto, frutos verdadeiros, fruto na verdade, fruto com excelência, não fruto de engano. Beijo, Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus.